Em 1959, quando Fidel Castro anunciou ao mundo que sua revolução era comunista, passou a ser apoiado por Moscou. Com isso, a União Soviética iniciou uma campanha para dominar com a ideologia marxista a América Latina, onde os partidos comunistas formariam grupos de guerrilha armada com dinheiro soviético, repassado por Cuba. No Brasil, foram criadas 29 organizações guerrilheiras, onde Fidel Castro vislumbrou expandir sua revolução comunista. Em 1961, o presidente do Brasil, Jânio Quadros, condecorou o guerrilheiro cubano Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, sem imaginar que 4 meses antes o Partido Comunista Brasileiro acertara com Fidel Castro o envio de jovens brasileiros para o treinamento de guerrilha em Cuba, com a finalidade de preparar quadros revolucionários que desencadeariam a luta armada no Brasil. Eu voto por Marighella, eu voto por Plínio de Arruda Sampaio, eu voto por Evandro Lizin Silva, eu voto por Arraes, eu voto por Luiz Carlos Prestes, eu voto por Olga Benário, eu voto por Brizola e Darcy Ribeiro, eu voto por Zumbi dos Palmares, eu voto não! Em homenagem ao Capitão Lamarca, em homenagem a Marighella, a Zumbi, a Dandara, homenagem ao povo brasileiro, a minha Bahia, a Itamaraju, ao PT, a Lula, a Dilma. Não, presidente. Eu voto por Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes manifestou o desejo de que o Brasil fosse a primeira nação da América do Sul a seguir o exemplo de Cuba, se tornando uma nação comunista. Eu voto por Luiz Carlos Prestes. O golpe da esquerda já estava preparado para 1º de maio de 1964, caso o Congresso Nacional não aprovasse as mudanças. A imprensa brasileira, bem como importantes setores da Igreja Católica, do meio empresarial e a maior parte do Congresso Nacional exigiam ações das Forças Armadas para conterem os comunistas no Brasil. Ao final de março, jornais como o Globo, Jornal do Brasil, Correio da Manhã e Diário de Notícias pregaram abertamente a deposição do presidente João Goulart. Eu voto por Marighella. Em 1966, a esquerda brasileira, decidida a tomar o poder à força e em curto prazo, passou a adotar táticas terroristas como as que foram usadas pelo grupo guerrilheiro Ação Popular, que ao explodir uma bomba no saguão do Aeroporto Internacional de Guararapes, em Recife, matou o jornalista Edson Regis de Carvalho e o almirante Nelson Gomes Fernandes. A influência da Revolução Cubana passou a servir de modelo para muitos revolucionários como Carlos Marighella, do PCB. Eu voto por Marighella, em homenagem a Marighella, Que em 1967 viajou a Cuba e participou de um evento sobre a propagação da luta armada no território brasileiro. Em homenagem a Marighella, eu voto por Marighella. De volta ao Brasil, em setembro de 1967, Marighella criou a Ação Libertadora Nacional, ALN, e começou a recrutar jovens brasileiros entre os estudantes que, depois de preparados ideologicamente, foram enviados a Cuba. Voto pro Brizola, voto pro Brizola. As ações armadas já existiam antes de 1964 no governo de João Goulart, através das Ligas Camponesas de Francisco Julião e do Grupo dos 11 de Leonel Brizola. Voto pro Brizola. Com a chegada ao poder em 1964 do presidente Castelo Branco, centenas de comunistas e políticos de esquerda refugiaram-se no Uruguai, onde formariam a Frente Popular de Libertação, que a partir de 1965 empreenderia atos de sabotagem urbana e focos de guerrilha rural no Brasil, principalmente na Serra do Caparaó, cujos guerrilheiros, apoiados por Leonel Brizola, foram combatidos e vencidos por tropas da Polícia Militar de Minas Gerais. Em homenagem ao Capitão Lamarca, em homenagem ao Capitão Lamarca. Em 1968, com a chegada ao Brasil do primeiro contingente da ALN de guerrilheiros formados em Cuba,
entrou em cena Carlos Lamarca, capitão do Exército e militante da Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, que se uniu a Marighella e em janeiro de 1969 explodiu 50 quilos de dinamite no QG do 2º Exército. Em homenagem ao capitão Lamarca, matando na explosão o soldado do Exército Mário Cosel Filho e ferindo 6 militares. E ainda, na cidade de São Paulo, os guerrilheiros avançaram com um veículo roubado e abordaram o capitão Chandler, do Exército dos Estados Unidos, que se encontrava no interior de um automóvel quando saía de sua residência. Chandler foi morto por uma rajada de metralhadora em frente da esposa e do filho de 9 anos. Em homenagem ao capitão Lamarca.